Você já percebeu que quanto mais profundo é o seu chamado, mais difícil se torna estar em certos lugares, especialmente dentro de alguns templos religiosos? Hoje, no canal Sinais dos Escolhidos, vamos falar sobre algo que muita gente sente, mas poucos têm coragem de dizer. Por que os escolhidos preferem buscar a Deus dentro da própria casa? Se você é alguém que sente uma força interior te guiando para uma conexão mais íntima com o divino, longe de multidões, de rituais e da agitação, então este vídeo é para você. Mas atenção, não estamos aqui para atacar igrejas, e sim para revelar uma verdade espiritual que tem sido ignorada por muito tempo. E se você sentir que essa mensagem te descreve, comente agora: eu sou um escolhido e ouço Deus em silêncio. Vamos começar. Há um movimento silencioso acontecendo no mundo espiritual. Milhares de pessoas, em diferentes partes do planeta, estão se afastando das grandes estruturas religiosas. Não por rebeldia, não por preguiça, mas porque estão ouvindo uma voz suave, mas insistente, que os chama para um lugar de intimidade profunda com Deus, um lugar onde não há microfones, nem holofotes, nem a pressão de se encaixar. E, surpreendentemente, esse lugar é o próprio lar, a sala de estar, o quarto, a varanda. Ali, no silêncio da casa, Deus fala como não falava antes. É como se, longe do barulho das instituições, o som do céu se tornasse mais nítido, mais puro, mais verdadeiro. Você já sentiu isso? Já percebeu que, em casa, sua oração flui diferente? Que ali, você pode ser quem é, sem máscaras, sem cobranças? Se sim, continue. Você está prestes a entender por que tantos escolhidos foram direcionados para esse caminho sagrado e solitário. Desde os tempos bíblicos, Deus sempre se revelou em ambientes simples e pessoais. Moisés ouviu a voz divina no deserto, longe das multidões. Elias encontrou Deus não no terremoto, nem no fogo, mas numa brisa suave, sozinho, dentro de uma caverna. Jesus, o próprio Filho de Deus, muitas vezes se retirava para orar em lugares desertos, longe até mesmo dos discípulos. Esses exemplos não são coincidência. Eles revelam uma verdade espiritual. Deus se manifesta com profundidade no secreto. E os escolhidos sentem isso instintivamente. É por isso que, mesmo sem saber explicar, eles preferem orar no quarto, meditar na madrugada, se derramar no chão da sala. O lar se torna o templo. O silêncio se torna o altar. E a presença de Deus, que antes parecia distante, passa a ser constante. Não se trata de religião, trata-se de comunhão verdadeira. E os escolhidos sabem disso. Mas essa decisão de buscar a Deus em casa, muitas vezes, não é bem vista pelos outros. Amigos questionam. Líderes julgam. A família não entende. Afinal, o pensamento comum é que só dentro da igreja é possível ter comunhão. Mas os escolhidos não foram feitos para seguir pensamentos comuns. Eles sentem quando algo não está mais alinhado espiritualmente. Sentem quando o ambiente que deveria alimentar começa a drenar. E então, em vez de permanecer por obrigação, eles escolhem buscar a presença em lugares onde há liberdade. E liberdade, muitas vezes, é encontrada na solidão do lar. Ali, não há julgamentos. Não há cobrança por performance espiritual. Não há comparações. Só existe você e Deus. Se você já viveu isso, comente: meu lar é meu altar. Porque quando um escolhido reconhece o valor da presença dentro da própria casa, ele nunca mais volta a depender de estruturas externas. Muitos líderes têm medo dessa autonomia espiritual. Porque quando o escolhido entende que não precisa mais de intermediação para ouvir Deus, ele se liberta. E um espírito livre não pode ser manipulado. Não pode ser mantido sob controle. Por isso, em algumas igrejas, existe uma tentativa sutil de fazer com que os fiéis se sintam culpados por se afastarem. Frases como "quem não congrega está em pecado" ou "não existe cristão sem igreja" são usadas como armadilhas emocionais. Mas a palavra diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome dele, ali ele estará.
E às vezes, esse dois é você e o Espírito Santo, no quarto escuro, chorando baixinho. Isso é igreja. Isso é presença. Isso é comunhão. Os escolhidos não rejeitam a comunhão verdadeira. Eles só rejeitam o sistema. E preferem buscar a Deus em casa porque ali, a voz dele não é abafada por tradições humanas. É importante entender que esse chamado para buscar a Deus em casa não é para todos. É para os escolhidos. Para aqueles que têm sensibilidade espiritual, que ouvem mais do que o que é dito, que enxergam além do que é mostrado. Esses, quando entram em certos templos, sentem um peso, uma inquietação, uma sensação de que algo está fora do lugar. Não conseguem orar com liberdade. Não conseguem louvar com verdade. E então, ao voltarem para casa, ajoelham no chão e, ali, em meio ao silêncio, sentem a presença que não sentiram no culto. Isso não é heresia, é revelação. É o Espírito conduzindo os seus para o lugar onde ele deseja habitar. E esse lugar, muitas vezes, é sua casa, seu quarto, seu esconderijo. Deus habita onde é bem-vindo. E se a sua casa está aberta, ele vai fazer dela um altar vivo. Você está pronto para reconhecer que sua casa foi consagrada pelo céu? Há uma razão oculta e poderosa pela qual os escolhidos se sentem mais à vontade buscando a Deus em casa. É porque ali, o relacionamento se torna genuíno. Em muitos ambientes religiosos, existe a tentação de performance. Pessoas que cantam por obrigação, que oram para serem vistas, que levantam as mãos para não parecerem frias. Mas na solitude do lar, tudo isso cai por terra. Só sobra a essência. E Deus responde à essência. Responde ao choro sincero, ao silêncio que grita, à oração sem palavras. É no lar que o escolhido aprende a ouvir mais do que a falar. Aprende a sentir a presença sem precisar de um som alto, de um pregador famoso, de uma multidão emocionada. Ele aprende que o espírito não depende de ambiente externo, depende de entrega interior. E essa entrega, quando feita entre as quatro paredes do lar, move o céu de uma forma que o mundo jamais compreenderá. Os escolhidos também entendem que a busca verdadeira por Deus muitas vezes exige um tipo de separação. Separação do barulho, da distração, da religiosidade. Eles não querem mais frequentar cultos por costume. Eles querem intimidade, querem direção, querem mergulhar fundo. E percebem que isso não está acontecendo em muitos lugares institucionais. Por isso, seguem o impulso do Espírito e começam a transformar sua própria casa em templo. Não um templo feito de paredes sagradas, mas um templo feito de entrega sincera. O sofá vira altar, o chão vira abrigo, o quarto vira caverna profética. E naquele lugar, ninguém os vê, ninguém os aplaude, ninguém os orienta. Mas Deus está lá, presente, atento, falando, semeando e colhendo frutos que só crescem em solo de intimidade. Se isso faz sentido para você, comente agora. Meu coração é o altar e minha casa é o templo. Há algo ainda mais profundo por trás desse movimento dos escolhidos em buscar a Deus em casa. É um chamado divino para restaurar o sacerdócio pessoal. Sim, porque cada escolhido é, em essência, um sacerdote do lar. É alguém que carrega a luz, que traz a palavra, que ora pela família, que intercede em silêncio. O lar volta a ser o primeiro lugar de comunhão. Os filhos aprendem a orar com os pais. Os maridos voltam a conduzir espiritualmente seus lares. As mulheres se tornam colunas de oração. E a casa, que antes era apenas um lugar de descanso, se transforma num território consagrado. Esse é um segredo que as instituições religiosas muitas vezes não ensinam. Porque se ensinassem, entenderiam que o verdadeiro avivamento não começa nos templos, mas nas salas, nos quartos, nas cozinhas. Começa quando os escolhidos assumem seu papel espiritual dentro de casa. E você, já assumiu o seu? Outro ponto que precisa ser dito com clareza: os escolhidos não se afastam da igreja por desprezo. Eles se afastam por discernimento.
Discernem quando o ambiente está contaminado, quando a liderança está corrompida, quando o espírito já não tem mais liberdade. E nesse momento, o Espírito Santo os conduz de volta ao secreto, ao mesmo lugar onde tudo começou, ao mesmo quarto onde, um dia, dobraram os joelhos pela primeira vez. É ali que eles voltam a ouvir Deus com clareza. É ali que as lágrimas voltam a cair, que os dons se reacendem, que as visões voltam. O lar, que era apenas abrigo, torna-se um portal espiritual. E a solidão, antes dolorosa, se transforma em consolo. Porque Deus está lá. Porque o chamado está ativo. E o tempo de preparação, mesmo longe da multidão, está acontecendo. Você está nesse tempo agora? Está sentindo que Deus está te chamando de volta ao secreto? Existem também os ataques espirituais. Sim, muitos escolhidos enfrentam resistência justamente quando decidem buscar a Deus em casa. Surgem distrações, problemas domésticos, sono excessivo, barulhos, críticas, tudo para impedir a conexão. Porque o inimigo sabe que um escolhido sozinho com Deus é um perigo para o inferno. Por isso, ele tenta sufocar esse tempo de comunhão. Mas o escolhido maduro percebe a armadilha, e resiste, e persiste, e mantém o altar aceso, porque já entendeu que a guerra maior é vencida no secreto, e que os milagres mais poderosos não acontecem no púlpito, acontecem no quarto. Se você está enfrentando essa luta, permaneça firme. Deus está te fortalecendo nesse processo. E sua casa será conhecida no mundo espiritual como território santo, lugar de encontro, campo de treinamento, caverna profética, um lar que carrega o céu dentro. Você sabia que, espiritualmente, os ambientes guardam memórias? Que um lugar pode ser consagrado ou contaminado dependendo do que se repete ali. É por isso que os escolhidos, ao transformar seus lares em lugares de busca, começam a sentir uma paz que antes não existia. Porque a casa, quando dedicada à presença, se torna morada de anjos, de revelações e de estratégias divinas. Não é misticismo, é realidade espiritual. A atmosfera muda. O ambiente se torna mais leve. Sonhos proféticos aumentam. Visões surgem. Há noites em que Deus visita o quarto como se fosse o Santo dos Santos. E o escolhido, que outrora se sentia abandonado fora da igreja, percebe que foi conduzido a esse espaço pelo próprio Espírito de Deus. Não como fuga, mas como propósito. Não como isolamento, mas como separação. Um tempo de consagração. Um tempo de ativação. E esse tempo pode estar acontecendo com você agora. Os escolhidos também compreendem que o lar é o lugar onde Deus quer restaurar a comunhão familiar. Em muitos casos, a rotina da igreja tem tomado o lugar do relacionamento com os filhos, com o cônjuge, com os pais. Mas quando o lar se torna altar, a presença de Deus começa a restaurar os vínculos, curar feridas e alinhar propósitos. O Espírito Santo começa a agir dentro da casa como nunca antes. As refeições se tornam mais profundas. As conversas mais espirituais. Os conflitos mais leves. Porque Deus não está apenas em reuniões de domingo, Ele está presente em cada detalhe do cotidiano, quando é convidado a habitar ali. E os escolhidos percebem isso com clareza. Por isso, eles optam por esse caminho. Um caminho menos popular, mas profundamente verdadeiro. E esse caminho, quando seguido com fé, leva o lar a se tornar o primeiro lugar de avivamento. Você sente que sua casa precisa disso? Existem também momentos em que o escolhido tenta retornar às igrejas tradicionais, mas algo impede. Sente peso, falta de alinhamento, palavras que não penetram, cânticos sem unção. E tudo isso gera confusão. Mas a confusão não vem de Deus. O que acontece é que quando o Espírito te move para um tempo de busca pessoal, tudo que é coletivo perde o sabor. Não porque não presta, mas porque já não é o tempo certo. O tempo é de recolhimento,
de aprofundamento, de quebrantamento, como fez Deus com Elias, como fez com João no deserto, como fez com Jesus por 40 dias. Todos passaram por tempos sozinhos. Todos receberam revelações fora das multidões. Porque antes de ser enviado ao mundo, o escolhido precisa ser tratado na intimidade. E essa intimidade, na maioria das vezes, só é construída dentro do próprio lar, na sua rotina, no seu silêncio, no seu altar particular. Agora talvez você esteja entendendo porque tem sentido tanto desconforto em ambientes onde antes se sentia bem. Porque tem preferido orar em casa, ler a palavra em silêncio, desligar as distrações e buscar a face de Deus na solitude. Não é frieza espiritual. Não é desvio. É o Espírito te conduzindo a um novo nível de comunhão. Um nível onde Ele é o foco. Onde não há distrações humanas. Onde você escuta e é escutado. E é nesse lugar que você vai ser curado, treinado e capacitado. Porque o lar, quando transformado em altar, se torna escola do Espírito. E Ele tem muito a te ensinar antes de te enviar. Se esse vídeo falou com você até aqui, escreva nos comentários: estou sendo tratado no meu altar secreto. Essa frase será como um selo, uma declaração espiritual de que você entendeu o processo e se rendeu ao chamado. Chegamos ao ponto mais profundo desta mensagem. A verdade é que os escolhidos preferem buscar a Deus dentro da própria casa porque ali não precisam mais fingir. Podem ser quem realmente são, com seus traumas, dúvidas, lágrimas, falhas e verdades. E Deus ama isso. Ele ama a verdade no íntimo. Ama o coração quebrantado. Ama a busca sincera. Por isso, Ele escolhe se manifestar na sala silenciosa, na madrugada fria, na oração solitária. Porque ali não há espetáculo. Há apenas entrega. E essa entrega é a essência do verdadeiro evangelho. Você que sente esse chamado, que já não se encaixa mais nos moldes, que sente fome mesmo após o culto, que chora sem saber o motivo, entenda. Você está sendo chamado para o secreto, porque é no secreto que Deus forma os escolhidos. E no tempo certo, Ele te enviará de volta, não como seguidor, mas como voz. Agora, escolhido, você entende, buscar a Deus dentro da sua casa não é um desvio, é um retorno. Um retorno ao propósito, ao centro, ao altar verdadeiro. Muitos não vão entender, vão julgar, vão tentar fazer você voltar aos moldes. Mas o Espírito já te arrancou de lá, porque Ele tem pressa. Porque há uma geração sendo preparada em silêncio. Uma geração sem nome, sem cargo, sem holofotes, mas cheia de autoridade. E você faz parte disso. A partir de agora, olhe para sua casa com outros olhos. Declare que ela é território santo. Caminhe por ela como sacerdote. Ore em cada cômodo. Levante jejum ali dentro. Derrame lágrimas no travesseiro. Porque Deus está ali. Ele te esperava ali. E ali Ele vai te moldar. Se você chegou até o final deste vídeo, comente agora: minha casa é meu altar. E compartilhe este conteúdo com quem também precisa se libertar da culpa de buscar a Deus do jeito mais puro, no silêncio da própria casa.